Boa noite a todos vocês conectados neste momento. Sejam bem-vindos a mais uma palestra da Rosa Cruz Áurea. Meus amigos, hoje iremos falar um pouco mais sobre o passado, o presente e o futuro, como o eu se manifesta através do tempo. Estamos neste momento confrontando uma grande possibilidade, a possibilidade de voltarmos a nossa atenção para o essencial. Antes, estávamos em um caminho guiado por nossas escolhas, caminho no qual os padrões seguidos não eram percebidos por nós como automatismos. Esse momento de isolamento permitiu a toda a humanidade, ou pelo menos a grande parte dela, parar. E ao parar, permitiu ao ser perguntar-se: será que podemos encontrar um outro caminho que não nos leve novamente à repetição do passado? Esse momento que vivemos se torna a cada dia uma grande possibilidade de encontrar esta resposta. Paramos o movimento das nossas ações e reações impensadas. Paramos os pensamentos sem freios. Simplesmente paramos. Antes agíamos em um profundo automatismo. Por exemplo, quando estávamos dirigindo, conseguíamos pensar em milhares de coisas, desde a resolução de problemas pessoais a planejamentos futuros, meses ou anos para o futuro. Nossa condição atual, e nós não sabemos quando mudará, nos leva a olhar o espelho de nós mesmos e perguntar: quem somos nós? Os hábitos adicionados ao longo da nossa vida devem ser investigados, olhados profundamente. Nesta investigação, paramos, mesmo que por alguns segundos. Nesse momento crucial, nesse silêncio do pensamento, nesse silêncio sem intenção, poderemos ter o insight, um momento tão esperado de abertura para um processo ainda muito maior, o processo de conhecer-se a si mesmo de uma forma profunda e desmascaradora. Nossa vida consciente no agora, no presente, determina aquilo que denominamos futuro. Tudo existe em todos os tempos e em todos os momentos, apenas não nos encontramos no presente. O mesmo se dá com o rio, que se encontra ao mesmo tempo em toda parte, na fonte, tanto como na foz, nas cataratas, nos estreitos, no mar e na serra, em toda parte e ao mesmo tempo. Assim existe apenas o presente, nenhuma sombra de passado ou futuro. Existimos em uma percepção de realidade sujeita ao contínuo nascimento, mudança e desintegração, ciclos finitos e repetitivos em que nos manifestamos como um universo em miniatura e de grande complexidade, conhecido como microcosmo. Também portamos uma consciência-personalidade, o eu temporal e um corpo físico. Essa composição permite ao microcosmo se manter ligado ao sistema espaço-temporal da realidade percebida. Microcosmo, corpo e consciência-personalidade. O tempo é parte desta realidade que nós manifestamos, e a nossa interação com este fenômeno e sua percepção estão diretamente relacionados com o nosso estado de consciência. As pessoas existem no mesmo instante. Contudo, para alguns, o tempo passa lentamente, já para outros, seu passar é tão rápido que lhes faz falta. Um exemplo, amigos, para aquele que trabalha, por exemplo, em um escritório, o tempo se traduz em horas, mas para um agricultor, são as estações do ano que importam.
No atual nível de tecnologia em que vivemos, reflexo da influência da era de Aquário, é possível realizar várias tarefas ao mesmo tempo e percorrer longas distâncias em poucas horas. Graças aos equipamentos como computadores, veículos modernos, isso contribui para a nossa percepção acelerada do tempo. Observem a percepção do tempo e da existência de algo que ainda não é compreendido no poema de Cassiano Ricardo, O Relógio. Assim diz: diante de coisa tão doida, conservemo-nos serenos. Cada minuto da vida nunca é mais, é sempre menos. Ser é apenas uma face do não ser, e não do ser. Desde o instante em que se nasce, já se começa a morrer. Amigos, para aquele que é voltado apenas para a natureza, o tempo significa envelhecimento, perda de vitalidade, ver a morte cada vez mais de perto. Por isso, se procura retardar o tempo. O que é que não se faz para se afastar o tempo? Não é verdade? Amigos, porque o tempo e a percepção de passado, presente e futuro existem? A sabedoria universal nos mostra que a consciência-personalidade necessita de registros de experiências no microcosmo para que ela tenha a chance de se transformar e cumprir com seu propósito original. As experiências só podem existir em um campo de manifestação com movimento, ou seja, em que haja uma sequência de ocorrências interdependentes a serem registradas em momentos distintos, o tempo. As experiências vividas são registradas e confrontadas com nossas reações registradas na nossa memória. Compreendam que, ao se ter uma experiência nova, imediatamente nos posicionamos, fugimos ou enfrentamos. Automaticamente reagimos como se um roteiro já tivesse sido previamente escrito e nós apenas o seguimos. Então, como as experiências nos transformam? As experiências se repetem para nos levar à auto-observação, à percepção de nossa verdadeira existência. Direcionam nosso olhar cada vez mais para o interior. No entanto, elas normalmente são categorizadas, arquivadas e, como resultado, permitem as respostas prontas, automáticas, nossas reações comuns. Nesse momento, agora, percebemos que somos diferentes do que éramos há uma hora, diferentes de ontem e provavelmente também seremos diferentes a cada pular do ponteiro dos segundos. Esta constante diferenciação é produto da realidade que nós detectamos, a qual possui como um dos seus pilares fundamentais a mudança. Isto nos permite experimentar e registrar, no nível microcósmico, o resultado que alcançamos ao longo de uma vida, até o momento em que alguma experiência ative, desperte nossa pré-memória. E a partir de então, tomemos conhecimento de nossa herança divina e do propósito fundamental, a manifestação da centelha primordial que permitirá a união com o absoluto, Deus. Passado, presente e futuro são ideias básicas que o ser humano utiliza para tentar entender e mensurar os fenômenos por ele denominados, em conjunto, de tempo. São abstrações que auxiliam a consciência no entendimento da realidade.
Gostaríamos de deixar claro que todos nós somos, neste momento, fruto de todas as experiências vividas e registradas por meio do karma no microcosmo. Isso significa que tudo o que ocorreu no passado teve um propósito, e ao tentar negar esse passado, negamos a nós mesmos a possibilidade de viver o presente. Muitos vivem o passado como se fosse o presente, se perguntando, por exemplo, se eu não tivesse feito isso ou aquilo, ou se tal coisa não tivesse acontecido. O fato ocorreu. Não há como mudar o fato, mas há como nos mudar interiormente, buscando olhar sob a luz da consciência o real propósito do fato em si. Por outro lado, podemos fazer um movimento diferente. A partir das experiências passadas, fazer projeções futuras, baseadas na nossa análise de um futuro estável, conhecido e controlável. Dessa forma, focamos nossa atenção em um desenho projetado, não real, e vivemos a partir dessa projeção. Podemos construir desta forma um mundo futuro como sonhamos, e além disso, sem uma intenção de verdadeira mudança interior. Para quem segue um caminho espiritual, o tempo é um caminhar de força em força, de transformação em transformação, um viajar na corrente da eternidade. A eternidade é o não manifestado, do qual provém todo o manifestado. O tempo é o manifestado. A eternidade é um estado de ser e está além do tempo. A eternidade é o não manifestado, do qual provém todo o manifestado. O tempo é o manifestado. A eternidade é um estado de ser e está além do tempo. Não é, como imaginamos, uma quantidade enorme de tempo. A eternidade é a parte divina e a centelha primordial é o que há de mais elevado na criação. O tempo e a eternidade não são, por conseguinte, separados do espírito, eles se completam. No tempo, encontramos a contínua progressão das manifestações e nisso, a eternidade é a grande base sustentadora, o realizador. Portanto, pode-se com razão falar de eternidade no tempo. A consciência-personalidade é composta por 3 centros egóicos, um localizado na cabeça, ligado às aptidões intelectuais, outro no coração, que tange todos os registros da nossa vida emocional, e por fim, na pelve, responsável pelo sustento da vida, o qual determina o caráter da pessoa e contém seu karma. Em condições naturais, cabeça e coração estão submissos ao ego pélvico e este impõe ao sistema como um todo suas vontades. Se uma pessoa demonstra grande nostalgia e vive ligada ao seu passado, indica que o seu ego pélvico exige do coração tal atitude. Já aquele que só está ligado ao amanhã, o futurista, que planeja e projeta, tem a cabeça subjugada pelo ego pélvico. Em geral, o presente tende a ser esquecido, pois é de interesse do pélvico que a pessoa viva no automatismo, respondendo aos seus estímulos e não buscando se libertar do seu controle. Novamente, esquecemos o presente
e caímos presos na teia das preocupações e ansiedades, na interminável busca pela solução de problemas. Em uma escola de auto-iniciação, como a Rosa Cruz Áurea, o pesquisador já percebeu que a vida é um ciclo repetitivo de ações e reações automáticas e que ora vive do passado e ora do futuro. Assim, ele tenta compreender verdadeiramente o real sentido de uma vida de experiência no presente. Ao encontrar uma escola espiritual, ele contará com o auxílio do campo de força dessa escola espiritual e poderá voltar toda a sua vida para o processo de autoconhecimento. Ao avançar nesse processo, ele vivenciará a transformação dos 3 centros da consciência. O primeiro passo é buscar o espírito. Em seguida, colocar o sentir, pensar e querer sob a influência da força que emana da centelha primordial. Dessa forma, em uma nova atitude de vida, livre de ilusões, permitiremos que a centelha do espírito tome a direção e nos conduza a uma nova vida. O pesquisador que procura o todo, Deus, poderá encontrar o caminho, vendo-o nitidamente diante de si. Trata-se de um despertar interior, gradual, e de um conscientizar-se de um renascimento da natureza divina. A partir dessa busca, ele poderá trilhar esse caminho no campo de força de atividade cristocêntrica existente numa escola espiritual. Nesta escola, o aluno recebe o auxílio necessário para romper os automatismos das especulações e perceber as verdadeiras intenções por trás das ideias ilusórias, construindo passo a passo seu próprio caminho em direção ao espírito. Quando ocorre a harmonização entre o espírito, a consciência personalidade e a centelha primordial, por meio do método de aplicação da transfiguração, é possível ao microcosmo ser uno com o ser e entrar em um estado em que o passado e futuro convergem para o presente, resultando no eterno presente, o eterno agora. Esta é a condição de quem vivencia a iluminação interior. Amigos e amigas, agradecemos a presença de todos. Esperamos que essa palestra tenha ajudado em sua compreensão sobre mais este tema. Boa noite a todos.